Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja bem-vindo a este canal da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Neste canal nós estudamos a Bíblia, nós fazemos estudos bíblicos e é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor, poder levar estudos da palavra do Senhor para todos que assistem e compartilham este canal, que curtem este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, canal da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos há mais de um ano fazendo esses estudos bíblicos e agora vamos adentrar no outro tema, também de estudo bíblico. Nós vamos estudar Atos dos Apóstatas, que será uma exposição na Epístola de Judas, uma das menores epístolas do Novo Testamento, só contém um capítulo, 25 versículos, mas também inspirados por Deus e que tem preciosas lições para nós. Por que estamos chamando de Atos dos Apóstatas? Nós sabemos que no Novo Testamento há o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o evangelista, que relata os atos dos apóstolos, dos primeiros apóstolos na igreja primitiva. Mas Judas, a epístola de Judas, bem poderia se chamar Atos Apóstatas, porque é uma epístola que nos alerta acerca do erro, da apostasia que já estava adentrando na igreja primitiva e que hoje pulula no meio cristão. Então nós devemos atentar muito para essa epístola, porque ela tem ensinamentos preciosos para todos nós acerca da apostasia, acerca da heresia, acerca de erros doutrinários que muitas vezes estão se multiplicando no meio cristão. Nós estamos numa época de muito relativismo, de pós-verdade, de tolerância total para com tudo e todos, e isso muitas vezes tem contribuído para sutilmente o erro adentrar no seio da igreja cristã. Há falsos ensinos se multiplicando e nós precisamos estar atentos para isso. E essa epístola é uma epístola que nos alerta, nos adverte acerca disso, de que nós precisamos defender a fé verdadeira, a fé genuína, a fé bíblica, a fé centrada nas Escrituras Sagradas. Então, vamos estudar a epístola de Judas. Vamos para essa exposição, versículo por versículo, Atos dos Apóstatas. Uma exposição da Epístola de Judas. Esta será a primeira parte. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim, vamos ler somente do versículo 1 ao versículo de número 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós queremos então pensar sobre, refletir, estudar sobre essa epístola de Judas. A epístola de Judas é uma das menores do Novo Testamento, mas também de fundamental importância para compreendermos a revelação bíblica, a doutrina verdadeira e combatermos os falsos ensinos. Ela é muito impopular, infelizmente. Poucos cristãos se debruçam sobre ela para estudá-la, para meditar, para pensar acerca dela e dos seus ensinamentos. Mas estamos vivendo hoje dias de muitas heresias, de muita apostasia, cumprindo a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já dizia, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis,
que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. O nosso tempo tem sido esse tempo, de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores, e que muitos têm apostatado da fé ou ensinado heresias, ensinos que vão contra a palavra de Deus, que reinterpretam-na de forma equivocada e de forma a substanciar falsos ensinos que hoje se multiplicam no meio da igreja cristã. Então, meus amados, nós precisamos então pensar acerca disso. Pensar acerca desses falsos ensinos, pensar acerca da epístola de Judas e dessa exortação sobre a apostasia que nós precisamos discernir e combatê-la para vivermos a doutrina genuína, bíblica e escriturística. A igreja cristã precisa atentar para isso. Então, tendo já essa introdução, nós podemos começar, versículo por versículo, agora no versículo 1, apresentando o autor da epístola. Quem é esse que escreve a epístola de Judas? Ele se apresenta no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Está então a apresentação do autor da epístola. Ele é Judas. Na Bíblia há pelo menos 6 Judas, no Novo Testamento sobretudo, há pelo menos 6 Judas sendo citados. Dos 3 principais, seria Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, apóstolo, Judas Tadeu, citado lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, que é um outro apóstolo, também chamado de Judas, Judas Tadeu, e há também Judas, o irmão de Jesus. Mateus 13, 55, a Bíblia fala de pelo menos 4 irmãos de Jesus, que durante o ministério de Jesus não creram nele, mas após a ressurreição creram e se juntaram aos apóstolos no dia de Pentecostes e se tornaram pessoas proeminentes também na igreja primitiva. Então, Judas Iscariotes foi o que traiu, Judas Tadeu e Judas, o irmão de Jesus. Há outro Judas. Há um Judas que promoveu uma rebelião, está lá em Atos dos Apóstolos, citado por Gamaliel. Há o Judas, companheiro de Silas, que foi enviado para Antioquia com Silas. Há outro Judas também citado em outra rebelião, mas aqui nós temos os 3 principais: Judas Iscariotes, Judas Tadeu e Judas, irmão de Jesus. Quem é o autor dessa epístola? Judas, o irmão de Jesus. Por que podemos afirmar isso? Porque ele diz servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quando ele se identifica como irmão de Tiago, esse Tiago, a maioria dos estudiosos entendem que é o irmão também de Jesus. Então, Judas se apresenta como irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. E também, por conseguinte, Judas também era irmão de Jesus. E ele aqui manifesta uma profunda humildade, porque ele se declara servo de Jesus Cristo. Ele se declara servo de Jesus. Ele podia também se identificar como irmão de Jesus Cristo, mas ele se identifica como servo, como escravo, como diácono de Jesus Cristo. Isso é importante porque revela a humildade de Judas aqui ao escrever sua epístola. Ele não se arvora e diz: eu sou o irmão de Jesus. Olha, eu sou aquele que é o irmão carnal de Jesus. Não. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quando ele se identifica como irmão de Tiago, aí sim ele está se identificando como também irmão de Jesus segundo a carne. Foi filho de Maria e de José. Segundo a Bíblia diz, Mateus 13, 55, José e Maria, depois do nascimento de Jesus, o primogênito de Maria, o unigênito de Deus, nascido pelo poder do Espírito Santo, depois
José e Maria se conheceram maritalmente e puderam ter pelo menos 4 homens e 3 mulheres. É isso que nos diz Mateus 13:55, quando Jesus volta a Nazaré e a multidão se admira e diz: não é este o filho do carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos? Tiago, Judas, tal e tal. Aí cita lá mais 2 outros nomes e cita: e entre nós não estão as suas irmãs? Então é a ideia de que realmente José e Maria tiveram vários filhos. Dentre esses filhos, aqui Judas, o autor dessa epístola. Os estudiosos dizem que essa epístola foi escrita mais ou menos no Egito, o local, e no ano 65 depois de Cristo. Essa é a data provável dessa epístola, tornando-a uma das primeiras epístolas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses e Judas estão entre as primeiras epístolas escritas no Novo Testamento. Então, o autor da epístola é Judas, que se apresenta de modo humilde, de modo simples, é irmão do Senhor Jesus, é servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, que foi também irmão de Jesus, e ele então destina, quais são os destinatários da sua epístola? Os destinatários da sua epístola, ele faz uma saudação. Ele diz aqui, ainda no versículo 1 e também no versículo 2, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, nessa apresentação, ele faz uma saudação e ele também manifesta quem são os destinatários da sua epístola. Essa epístola é chamada de epístola católica ou universal, porque ela não se destina a uma igreja específica, ela se destina aos cristãos espalhados na Ásia Menor daquela época. Então por isso que é chamada de epístola católica universal. E ele chama os seus leitores de 3 nomes: chamados, amados e guardados. Todo cristão é um chamado, vocacionado por Deus, é amado por Deus Pai, amado por Jesus Cristo e é guardado em Jesus Cristo. Nós estamos sob o amor de Deus, nós estamos sob o chamado de Deus, nós estamos sob a proteção de Deus. Que coisa preciosa, é isso que Judas está dizendo para nós aqui nessa epístola. Aos chamados, os cristãos foram chamados, vocacionados. Aos amados, nós somos amados por Deus Pai. Deus nos ama com amor incondicional. E ele diz mais, aos guardados em Jesus Cristo. A nossa vida está escondida em Jesus Cristo, nas regiões celestiais. Coisa preciosa. É por isso que o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas, eu as conheço, elas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos guardados em Jesus Cristo. E ele então faz nesse destinatário, ele faz uma saudação. Ele diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas é que deseja que a misericórdia de Deus, que é um termo semelhante para graça, né? Esse favor imerecido, essa misericórdia de Deus se estenda, seja multiplicada sobre a vida daqueles que creem, daqueles que são chamados, guardados e amados em Deus Pai. Então Judas está dizendo isso, que essa misericórdia seja multiplicada, mas não somente a misericórdia, a paz, que a paz de Deus, que a paz de Jesus, essa tranquilidade da alma que confia em Deus, essa paz que excede o entendimento, também seja multiplicada na vida daqueles que são chamados, guardados e amados. E por último, o amor, que o amor também seja multiplicado. O amor é a marca do verdadeiro cristão. E também Judas deseja que este amor seja multiplicado na vida de todo aquele que crê. Então tá aí os destinatários. Agora nós vamos para
o motivo da epístola. Está no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é que Judas está dizendo aqui? Ele estava querendo escrever para os cristãos espalhados pelo mundo acerca da salvação comum, acerca da salvação que era comum a ele e a esses cristãos. Só que ele foi, obrigado, ao tomar conhecimento das heresias, da apostasia que se infiltrava no meio cristão, a se corresponder com esses cristãos para exortá-los a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja bem que essa palavra aqui de Judas, ela nos apresenta o motivo da epístola. O motivo da epístola é uma exortação para que os cristãos espalhados pelo mundo batalhassem pela fé original, pela fé bíblica, pela fé ortodoxa, pela doutrina correta que estava expresso pelos apóstolos. O Novo Testamento ainda não estava sendo escrito, mas era uma doutrina expressa pelos apóstolos, conservada pela igreja e que já estava circulando através de alguns escritos do apóstolo Paulo e agora de Judas. E é interessante notar o termo aqui que foi traduzido no português para batalhardes. É a expressão em grego epagonigestai, que significa batalhar, lutar, defender, batalhar até agonizar. Por isso, epagonigestai. Olha aí como lembra a palavra agonia. Então é uma batalha até a exaustão, até a agonia. Isso contrasta muito com certa parcela do cristianismo moderno que levantou a bandeira da tolerância total e de estar aberto a todo e qualquer ensino. Aqui, Judas nos diz, temos que batalhar, temos que defender a fé original, ortodoxa, a fé bíblica, a fé escriturística, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É o que Paulo chama, quando escreve a Timóteo, de o bom depósito da fé. A ortodoxia é algo que os cristãos precisam discernir, tê-la como convicção e batalhar por ela, defendê-la. Isso nos lembra uma famosa frase de João Calvino, que dizia assim: o cão late quando seu dono é atacado. O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Então precisamos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Visto então o motivo da epístola, aí nós podemos ver no versículo 4 os apóstatas sendo descritos, os apóstatas desta epístola. Versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziam com dissimulação, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Notemos então que aqui Judas passa a descrever quem são os apóstatas que ele está exortando a igreja a discernir e a batalhar pela fé contra os erros destes homens. Ele chama esses homens de homens ímpios. Ele diz que esses indivíduos se introduziram com dissimulação no meio cristão. Sempre foi assim. A heresia, ela sempre se introduz de maneira dissimulada.
sutilmente vai aqui se ensinando algo, daqui a pouco esse algo é uma heresia, uma apostasia. Isso aconteceu por muitas vezes na história da igreja, e aqui na igreja primitiva, Judas está exortando os cristãos para discernir isso, que dissimuladamente indivíduos se introduziram no meio cristão e introduziram também os seus falsos ensinos. E ele chama esses homens de homens ímpios, de uma impiedade, né, que não eram piedosos, que não eram tementes a Deus, eram ímpios, mas que tinham uma aparência piedosa, por isso entraram dissimuladamente no meio do cristianismo. E aí ele também descreve que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Transformar a graça em libertinagem é uma espécie de liberalismo ético de costumes que caracterizou nessa época o chamado gnosticismo. Gnosticismo foi uma heresia surgida ainda no primeiro século, do qual Judas aqui está combatendo. João também, na sua primeira epístola, também combate o gnosticismo, cuja face era o docetismo, mas aqui Judas está combatendo o gnosticismo que se introduziu no seio cristão e estava ensinando que, uma vez conhecendo a graça de Deus, Deus nos salva de maneira gratuita, então nós podemos viver de qualquer forma, nós podemos viver de maneira libertina. É isso que o gnosticismo ensinava. É uma espécie de antinominalismo. Antinominalismo é a ideia de não viver por nenhuma lei. Então era baratear a graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo luterano da década de 40 do século passado, dizia, né, que os cristãos sempre têm o desafio de viver a graça preciosa ou então de baratear a graça, da graça barata. A graça barata é isso que, de alguma forma, os gnósticos estavam vivendo. Não, se somos salvos pela graça, então vamos viver de todo jeito. Vamos praticar todo tipo de libertinagem. E aí, Judas está exortando os cristãos, mostrando que essa era uma marca, uma característica desses homens ímpios, dessa apostasia, dessa heresia, desse falso ensino. E ele diz, além de transformarem a graça de Deus em libertinagem, eles negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como eles negavam? Através das suas vidas, através dos seus costumes, através das suas práticas. Jesus disse, por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Se temos um Senhor, nós temos que obedecê-lo. Mas aqui, os gnósticos, introduzidos no seio cristão, estavam negando ao soberano Senhor com práticas totalmente contrárias aos ensinos de Jesus, com uma ética totalmente contrária à ética de Cristo, com uma moral totalmente libertina, onde não havia freio para todos os prazeres carnais. Por isso, Judas aqui nos descreve estes homens. E assim é que nós podemos aprender à luz da palavra que há apóstatas que se introduziram no seio cristão na igreja primitiva, mas que também, muitas vezes, também se multiplicam no seio do cristianismo da atualidade. Porque a heresia sempre existiu, mas nos últimos dias ela vai se multiplicar e vai também se multiplicar o que nós chamamos de apostasia, ou seja, a negação da fé, o desvio da fé entre aqueles que se dizem cristãos. Visto isso, então, queridos, nós podemos concluir com uma questão muito prática, entendendo que a apostasia não só marcou a igreja primitiva, do qual Judas escreve essa epístola para combater, mas a heresia e a apostasia também marca o cristianismo do século XXI. Nós estamos num tempo de muita apostasia, de muitos falsos ensinos, de muitas heresias. Vamos pensar acerca disso? Quantos falsos ensinos têm surgido no meio cristão? Teologia da prosperidade, personalismo de pastores, culto à personalidade, quebra de maldição hereditária,
unção do riso, cai-cai, reteté, teísmo aberto, liberalismo teológico, quantas e quantas heresias, apostasias têm se multiplicado no seio da igreja cristã. Tem uma teologia chamada teologia inclusiva que adota o homossexualismo, a homoafetividade e reinterpreta os textos bíblicos que condenam, mostrando que não é bem assim. Heresia. Heresias que têm se multiplicado na igreja da atualidade e que nós cristãos precisamos estar atentos. Que nós cristãos precisamos batalhar pela verdadeira fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isto é ortodoxia. Isto é a doutrina correta que eu e você, que nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, precisamos batalhar. Amém. Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe este canal, este vídeo e até um próximo, se Deus assim o permitir. Amém.